Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck. Se tu estás aqui neste vídeo, é porque o algoritmo do YouTube entendeu que tu gostas de temas ligados à fé católica, teologia, história da igreja, vida de oração, formação humana, formação familiar, esses outros assuntos. E eu já te convido a te inscreveres no canal, ativar as notificações, ou então é porque tu já te inscreveste no canal, frequentas aqui este nosso ambiente, ele é um pouco o teu também, e se não ativaste as notificações, eu te convido a fazer isso agora. De qualquer maneira, seja porque vieste aqui pela primeira vez, seja porque já és um frequentador assíduo, eu quero que tu des like neste vídeo, comenta e também compartilha com os teus amigos. Este é o canal do Casal Brodbeck e o quadro é o Curto e Grosso, no qual eu respondo as dúvidas que vocês enviam no Instagram, pelo YouTube, no WhatsApp, enfim, por e-mail também, por todos os canais aos quais vocês têm acesso ao meu apostolado e também ao da minha esposa. Antes de mais nada, se vocês têm interesse em receber maior formação coesa, completa, integral, vocês já sabem, o caminho é a assinatura da comunidade Família Brodbeck. O link está na descrição, assim como também está na descrição a nossa viagem para a Itália, a peregrinação com a família Brodbeck, eu, a Aline, os nossos 5 filhos, mais o Padre Felipe Neco e todos vocês que quiserem comprar o pacote conosco com a Demaré Tours, poderão estar conosco em julho, de 18 a 28 de julho, em Roma, na Cidade Eterna, Assis, Lanciano, um monte de outros santuários italianos também, em pleno ano jubilar, né, em pleno jubileu, para aprofundar na tua fé. O link para receber maiores informações acerca dessa peregrinação com os Brodbeck está também na descrição. Peregrinar com fé é com a Demaré. Quais são as perguntas que me enviaram hoje? Eu deixei anotado aqui no notebook. Vamos ver. Mulher deve usar véu na igreja? Excelente pergunta, né? Antigamente, nós vamos ver ali pelos anos 80, essa pergunta não seria feita, porque a maioria das mulheres não se via mulher de véu na igreja. Se via mulher de véu na igreja nas décadas anteriores, anos 60, 50, 40, século XIX, século XVIII, século XVII, século IV, sempre se viu mulheres ou com um véu de renda, como é costume aqui no Ocidente, ou um lenço, como no Oriente, e como as mulheres utilizavam até a moda nos anos 70 e 80, fora da igreja, né, como um adereço de moda, como um adereço de beleza. Eu me lembro da minha mãe usando, a Aline já usou algumas vezes, um lenço de seda colorido sobre o cabelo, né? Algumas mulheres gostam, sobretudo as italianas, algumas francesas. Eu já vi a Aline também. Se vocês querem ver a Aline novamente usando lenço, eu particularmente acho um charme, acho belíssimo. Comentem que eu quero ver uma foto da Aline com um lenço. Aí nós vamos ver se a gente providencia que ela volte, ainda que seja não tão comum em muitos lugares, né? E em alguns lugares se usava isso como véu, em outros lugares aqueles véus mesmos de seda, de renda, né? O costume ibérico, né? O português e espanhol é que as casadas usem véu preto e as solteiras usem véu branco nas liturgias, nas missas, ou então qualquer outro tipo de cobertura. A Aline já foi à missa muitas vezes com boina, né? Boinas gaúchas, né, espanholas, que os homens usam aqui também, ou com chapéu também. Ela já foi a alguns casamentos com chapéu. E embora nos anos 80 já não se visse mais, anos 90 também não, só aqueles pouquíssimos redutos, aqui no Brasil estou falando, onde se fazia a missa tridentina, nos outros lugares não se via mulher com véu, né? No Brasil. Em outros lugares do mundo, na Coreia eu sei que se manteve, parece que em alguns lugares do Japão também, né? E nos ritos orientais, muito comum também foi, talvez não no Brasil, mas em outros locais sim, Oriente Médio, Rússia, Ucrânia, Grécia. Agora, se nos anos 80, 70 isso aí caiu de moda, num bom sentido, voltou nos últimos tempos, né? Voltou nos últimos tempos entre as católicas, sejam frequentadoras da missa tradicional, onde é mais comum, sejam frequentadoras do rito novo, do rito reformado, lá pelo Vaticano II.
muitas mulheres estão usando os véus nas missas, né? As minhas 3 filhas, eu tenho 5 filhos, minhas 3 filhas estão usando véu. Olha, seu véuzinho branco também. Ali tem alguns véus pretos, aqui tem até um muito bonito, muito colorido, né? Ele é preto, mas ele tem uns detalhes de umas flores assim coloridas, muito bonito esse véu. Ela usa para ocasiões mais solenes. E se utiliza não somente para a missa, mas também para adoração ao Santíssimo, para uma confissão, para uma visita ao sacrário, também para as orações em casa. Muitas vezes estamos rezando o terço, né, ou estamos fazendo uma procissão, então estamos fazendo algum outro tipo de ato de piedade e é costume utilizar. O fato é que, embora seja uma prática tradicional, tem até sua base bíblica lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 5 a 6, onde São Paulo orienta que a mulher cubra a cabeça durante a oração. Essa prática já não é mais obrigatória, ela foi deixando de ser seguida com algumas legislações canônicas lá dos anos 70, que já desobrigavam muitas das leis canônicas anteriores, do Código 17 e das legislações anteriores, mas de uma maneira mais ainda clara, com a promulgação do novo Código de Direito Canônico em 1983, que deixou de falar do véu. Então nós temos aí uma revogação tácita, né? Revogação expressa em direito é quando um artigo diz tal lei está revogada. A revogação tácita é quando uma nova lei legisla sobre um assunto e não fala mais num tema que é daquele assunto. É o caso de um Código de Direito Canônico de 83 que substituiu o Código 17. Se o Código 17 falava em véu, o de 83 silencia, há uma revogação tácita, né? No entanto, ainda é recomendado, ainda é louvado, ainda é um instrumento de piedade, assemelha a mulher à Santíssima Virgem, faz com que ela demonstre piedade. Tudo aquilo que é sagrado, a igreja cobre com o véu, né? O véu do cálice, onde tem o preciosíssimo sangue, né? Se coloca a âmbula, também tem um véuzinho para colocar no sacrário, não é? O próprio sacerdote, quando ele pega o Santíssimo Sacramento no ostensório, ele está com uma capa pluvial, que é aquela capa que se usa para os atos litúrgicos que não a missa, por exemplo, uma procissão, então ele usa o capa pluvial, mas ele coloca, quando ele vai pegar o ostensório para dar a bênção, ele coloca um véu sobre os ombros, um véu humeral para tocar no sacrário, porque tudo aquilo que é sagrado, a igreja cobre com véu. A mulher é sagrada, isso não é machismo, ao contrário, isso é uma defesa da dignidade da mulher. Além disso, é extremamente bonito, extremamente piedoso, já leva à oração. Tanto é verdade que existem comunidades protestantes que mantêm isso, né? Em vários lugares do mundo, isso é mantido, e entre uma denominação pentecostal nascida aqui no Brasil, que é a Congregação Cristã do Brasil, existe ainda o costume de usar véu, tanto que entre os evangélicos é chamada a Igreja do Véu, que as mulheres todas usam véu lá também, né? O véu é um sinal de respeito, sinal de submissão a Deus e um gesto de modéstia e de piedade que acaba simbolizando a devoção pessoal, é um símbolo de feminilidade cristã, um símbolo do sagrado, e claro, esse gesto não pode ser feito por vaidade, tem que ser feito por amor a Deus. E, obviamente, se a mulher opte por não usá-lo, já que a lei não obriga, não há pecado nisso. Vamos à segunda pergunta. Posso ir a um barzinho? O que é um barzinho? Não sei se todos os locais do Brasil se chama de barzinho isso. Nós não estamos falando de ir a um prostíbulo, não estamos falando de ir numa festa rave, não tem nada disso. Um barzinho, um local ali, não é um botecão, embora também, dependendo do boteco, não seja o problema também. Nós estamos falando daqueles lugares bem de classe média alta, às vezes classe alta mesmo, dependendo, classe média baixa também, mas um local um pouquinho mais bonitinho, mais sofisticado, a meia luz, uns são mais sofisticados que outros, né? Mas a meia luz, tem um balcão ali, não é um botecão o pessoal ficar jogando uma sinuca, o que também em alguns lugares é muito bom também, tem lugares que são muito raiz, aí que são muito bons, não estou fazendo crítica nenhuma, né? Mas são ambientes diferentes. Um barzinho ali onde serve uísques bons, tem cervejas, geralmente cervejas mais caras, tem uma comidinha ali, tem uma banda, ou um cara tocando violão, música ao vivo, a luz está um pouquinho mais escura. Ir ao barzinho em si não é pecado, tá, pessoal? Mas é preciso de discernimento. Eu muito fui a barzinho com a minha então namorada, que hoje é minha esposa, e continuo indo com ela quando a gente consegue que alguém fique com as crianças, tá? Quando a gente tem um Vale Night.
É normal. A gente prefere ir a restaurante, mas às vezes a gente vai só num barzinho, já jantou, vamos num barzinho, tomar cerveja, tomar um uísque, tomar um vinho. Vinho geralmente eu tomo em casa, né? Mas vamos ali, vamos ser um local aberto, tudo, vamos fumar um charuto, ou fumar um cigarro, tomar uma cervejinha, comer uma batata frita, ouvir uma música, namorar, ficar de mão, conversar sobre nós, né? Agora, claro, a gente tem que entender qual é o tipo de ambiente, né? Se o ambiente incentiva excessos como embriaguez, todo mundo completamente bêbado, né? Conversas imorais, ocasião de pecado, as mulheres andam todas elas seminuas, não tem nem como desviar o olhar, e a gente não consegue não se colocar em ocasião de perigo, a gente tem que evitar. Agora, claro, eu não tenho que deixar de fazer as coisas porque os outros estão pecando, então eu preciso ter o discernimento, né? De saber, olha, realmente, de vez em quando tem alguma coisa ou outra imoral, mas não me afeta. Eu tenho que saber, eu tenho que saber. Para algumas pessoas, o mesmo ambiente vai afetar, e para outras pessoas, o mesmo ambiente não vai afetar, né? Agora, a gente tem que entender que lá em 1 Coríntios 10, 31, nós temos um conselho de São Paulo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se nós vamos a um barzinho, quer para arranjar uma namorada, quer para ir com a namorada ou com a esposa, que a gente vá lá também para a glória de Deus, né? Vamos lá, vamos beber uma cerveja? Que tenhamos comedimento. Vamos comer uma batata frita, um filé, que seja sem gula, né? Mesmo nos momentos de lazer, o cristão deve manter a sobriedade e os valores da fé. Nós não temos que ser chatos, né? Não tem que ser um chatólico, mas também tem que ter discernimento, né? Um local para um encontro saudável com os amigos, com uma namorada, sem risco de pecado, sem risco de escândalo, não tem problema. Agora, se tem uma influência negativa, é prudente evitar. Que a gente tenha boa intenção no coração e tenha também moderação e sabedoria. Predestinação existe? Essa é a terceira pergunta. Sim, existe. Não é doutrina protestante, não é doutrina calvinista, não é doutrina luterana, mas sobretudo calvinista que gostam, né? A predestinação existe. Tá? No ambiente protestante, nós vamos ter lá brigas entre os calvinistas e os arminianos para saber se existe predestinação ou livre-arbítrio. Nós católicos vamos dizer que existem as duas coisas. E não é porque existem as duas coisas porque em alguns há livre-arbítrio, em outros há predestinação. Não, para nós existe predestinação coadunando-se com livre-arbítrio. Não porque, mas então o livre-arbítrio anula a predestinação, ou então a predestinação anula o livre-arbítrio nele, porque não. As duas coisas coexistem, isso é um mistério, como se dá essa relação. Mas nós aceitamos as duas coisas. No ambiente protestante, geralmente são os arminianos, né, que negam a predestinação, negam a soberania da graça, falando que existe livre-arbítrio, e existem os calvinistas, né, os reformados, que falam, não existe livre-arbítrio, o que existe é predestinação. Os luteranos ficam um pouco de fora, porque eles, embora neguem o livre-arbítrio, Lutero chamava de servo-arbítrio, numa de suas obras, e afirmem a predestinação, eles não negam que há uma responsabilidade humana tal que nós não possamos, que nós somos impedidos de entender completamente como é que Deus, que quer que todos se salvem, apenas predestina alguns. Mais ou menos na nossa linha, só que eles não desenvolvem tanto. Nós, como católicos, temos mais ou menos essa linha, só que a gente desenvolve um pouco mais a nossa teologia a esse respeito. Os luteranos não, eles se contentam com o mistério, nesse caso, parece uma teologia mais apofática, que é o que geralmente os orientais têm como parte do seu ensino, quer católicos orientais, embora não neguem a doutrina católica, mas aderem a outras escolas naquilo que é livre, quer ortodoxos. Já os calvinistas, os arminianos, é um ambiente reformado, não luterano, eles desenvolvem, mas acabam desenvolvendo, caindo em erros, em excessos, ou um excesso do livre-arbítrio, ou em excesso da predestinação, a ponto de que os calvinistas, para afirmar a predestinação contra o livre-arbítrio, ao contrário dos arminianos que afirmam a livre-arbítrio contra a predestinação, e ao contrário, ambos, do luteranismo, que, embora negue o livre-arbítrio e afirme a predestinação, ainda assim diz que Deus quer que todos se salvem. Os calvinistas dizem, já que há uma predestinação e não há livre-arbítrio, Deus não quer que todos se salvem. Há um decreto positivo da parte de Deus, predestinando alguns e reprovando outros. Esse é o calvinismo. Então, a palavra predestinação vem do latim predestinatio, ou seja, determinar previamente, determinar de antemão. A Bíblia ensina que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, está lá em Efésios 1, 4, 5.
A carta aos Efésios fala de predestinação, a carta aos Romanos fala de predestinação. Em Romanos 8, 29 e 30, nós vemos aqueles que ele predestinou, também chamou e justificou. O Evangelho também fala de predestinação, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ninguém viria ao Pai se não fosse atraído por ele. Ninguém viria a mim, Cristo diz, se não fosse atraído por meu Pai. Então há uma predestinação, há uma ação da graça levando à salvação. Mas nós distinguimos entre uma graça santificante e uma graça atual, que muitas vezes a graça atual pode ser preveniente para negar o pelagianismo e negar o sem pelagianismo. E também sabemos que existe uma distinção entre graça eficaz e graça suficiente. Essas distinções teológicas, o luteranismo não faz, e mesmo o calvinismo, que é um pouco mais complexo nesse assunto, também não faz. Ele faz outras distinções, algumas até muito interessantes, mas faz outras que são simplesmente para tentar desenvolver a sua teologia, que é herética, certo? Agora, o calvinismo, embora diga que é uma predestinação de forma absoluta, uma dupla predestinação, isso é diferente, tanto no arminianismo, quanto no luteranismo, quanto no catolicismo. Nós sempre ensinamos a predestinação. Nós não podemos dizer que o calvinismo afirma a predestinação contra o catolicismo. Não. O calvinismo afirma a predestinação contra o arminianismo, que surgiu depois, afirma a predestinação da maneira com que Deus não quer a salvação de todos, contra o luteranismo, que embora afirme a predestinação, acha que Deus quer a salvação de todos, e também, de certo, pensa que a predestinação na Igreja Católica está errada. Ou então, há aquele caso da falácia do espantalho, em que os calvinistas nos acusam de ser pelagianos, porque não entendem que nós acreditamos sim na predestinação. Só que nós conciliamos a sabedoria, a soberania divina com a liberdade humana. Isso, aliás, gerou uma controvérsia chamada de Auxílios, lá no final do século XVI, início do século XVII, que envolveu os dominicanos e os carmelitas, a partir do desenvolvimento de São Tomás de Aquino por Banhes, e os jesuítas e franciscanos também, influenciados pelo jesuíta Luiz de Molina, que também se baseava em Santo Tomás, mas fazia uma explicação um pouco diferente do que os dominicanos mais tomistas, mais estritos faziam. De modo que os seguidores de Banhes, os dominicanos e os carmelitas, foram chamados de tomistas porque os dominicanos são os tomistas por excelência. Mas Luiz de Molina não negou Santo Tomás, mas ele não foi conhecido como tomismo e a sua teologia foi chamada de molinismo. Aquele tomismo do Banhes deveria ser chamado de banhesismo, mas o fato é que ficou conhecido como tomismo. Tanto o tomismo soteriológico quanto o molinismo são escolas católicas quanto à predestinação e livre-arbítrio que são permitidas. Eu ensino sobre isso num curso chamado Vivendo na Graça, que tem na comunidade Família Brodbeck, que eu já te convido a assinar, o link está aqui na descrição, a assinar a comunidade Família Brodbeck para ter acesso a este curso Vivendo na Graça e entender completamente como é que se dá a predestinação, certo? Agora, o fato é que, se os molinistas dão mais ênfase ao livre-arbítrio, eles não negam a predestinação. E os tomistas, embora deem mais ênfase à predestinação, eles não negam o livre-arbítrio, certo? Santo Agostinho já havia tratado da predestinação, São Tomás também trata. O ensino da igreja reconhece, sem cair no determinismo, a predestinação, sem negar o livre-arbítrio. Deus quer que todos se salvem, para isso dá graças suficientes, lá, 1 Timóteo 2,4. Mas ele respeita a liberdade de cada um e também é soberano ao dar graça eficaz, sem a qual ninguém pode se salvar. A graça é eficaz, mas requer a cooperação humana. Como é que se dá essa coadunação entre Deus ser soberano e o homem ser livre? Entre a graça com a predestinação e a liberdade e o livre-arbítrio? Bem, é isso que os molinistas e os tomistas tentam explicar, cada um à sua maneira. A igreja libera para que eles ensinem os dois livremente. E existem outras escolas que tentam mais ou menos fazer teorias ecléticas, Nós vemos o mostismo, vemos o congruísmo de São Roberto Bellarmino e assim vai. Querem saber mais? Comunidade Família Brodbeck. E também a Escola da Doutrina, nós ensinamos alguma coisa também, mas na comunidade isso está mais completo, certo? Outra pergunta, todo mundo tem um anjo da guarda? Sim, a igreja ensina que cada um tem um anjo da guarda, Lá em Mateus 18:10, Jesus fala dos anjos que contemplam o rosto do Pai e protegem os pequeninos. Então são os anjos da guarda, Esses espíritos celestes nos acompanham, pelo menos desde o nascimento. Outros teólogos estão dizendo, não, mas é desde a concepção.
Alguns perguntam, mas não é desde o batismo? Não, porque até mesmo os pagãos têm anjo da guarda. Então, todo mundo tem anjo da guarda, todo mundo. A questão é, desde algum momento lá na gestação? Ou é desde a concepção? Ou é desde o nascimento? Os teólogos divergem. O fato é que, nascida a pessoa, nós sabemos que tem um anjo da guarda. Qual é a missão do anjo da guarda? É nos guardar e nos conduzir ao bem, certo? Ele não se substitui ao Espírito Santo, mas ele vai nos conduzindo, fazendo com que a gente seja dócil às inspirações do Espírito Santo para buscar a graça, para ouvir o convite que a graça atual tem para que nós inauguremos em nós a graça santificante, para que nos mantenhamos na graça santificante ou para que a recuperemos caso a tenhamos perdido. Né? Os anjos da guarda, por ação divina, né? Tudo que o anjo faz é porque Deus comanda. Nós vemos muitas vezes os anjos no Antigo Testamento falam em nome de Deus como se Deus fosse, né? Assim fala o Senhor, e é o anjo da guarda, é um anjo falando, não é um anjo da guarda, é um anjo. Nem todo anjo é um anjo da guarda, pessoal, tá? Existem inúmeras classes de anjos, serafins, querubins, tronos, potestades, arcanjos. O anjo da guarda é a categoria mais baixinha, mas ainda assim um espírito poderosíssimo. Esses anjos da guarda, assim como todos os outros anjos, quando eles executam tarefas porque Deus manda, porque Deus quer. E os anjos da guarda inspiram então boas ações, afastam perigos espirituais e físicos, intercedem por nós porque Deus quer. Mas eles respeitam a nossa liberdade e não podem agir contra a nossa vontade. É importantíssimo que nós, como católicos, cultivemos uma devoção ao anjo da guarda, rezemos, conversemos com ele, ele está sempre do nosso lado. Nesse momento da gravação do vídeo, o meu anjo da guarda está aqui do meu lado, embora eu não o possa vê-lo. Nós temos, inclusive, uma festa dos Santos Anjos da Guarda no dia 2 de outubro. Não é uma festa para os anjos em geral, é especificamente para os anjos da guarda, certo? Última pergunta, qual é a diferença entre igreja com I minúsculo e igreja com I maiúsculo? A palavra igreja com I minúsculo se refere ao templo, ao edifício onde os fiéis se reúnem, né, para prestar o culto a Deus. Já a igreja com I maiúsculo é a comunidade dos batizados unida em Cristo, sendo o corpo místico de Cristo, né? Efésios 1, 22, 23. Esta igreja que é una, santa, católica e apostólica, ela é governada pelos bispos, que são sucessores dos apóstolos, bispos esses que guardam a tradição apostólica, que formam o magistério da igreja, que estão unidos ao bispo de Roma, que é o sucessor de São Pedro. Por isso que a igreja foi fundada por Cristo sobre Pedro, conforme Mateus 16, 18. Igreja que tem autoridade para ensinar, santificar e governar os fiéis de todas as classes. É nessa igreja que nós encontramos os sacramentos, que nós encontramos a plenitude da revelação divina. E essas igrejas, essa igreja com I maiúsculo, detém a propriedade desses templos, que são as igrejas com I minúsculo, que são os locais sagrados de culto, né, que simbolizam a igreja com I maiúsculo. Então as igrejas com I minúsculo são os locais onde a igreja com I maiúsculo se reúne e simbolizam também a igreja com I maiúsculo. Né? Há uma distinção entre as igrejas com I minúsculo e as igrejas diocesanas ou universal com I maiúsculo, mas ambas se interrelacionam e são simbolizadas no Antigo Testamento pelo povo de Israel e pela Jerusalém. Certo, pessoal? Este foi o curto e grosso, nem tão curto, mas eu espero que suficientemente grosso para que eu mantenha essa minha boa fama de gaúcho. E espero vocês na comunidade Família Brodbeck, na Escola da Doutrina, na peregrinação a Roma. Os links estão todos aí na descrição. Aguardo vocês no próximo vídeo, seja um vídeo aqui do curto e grosso, seja algum outro vídeo do canal, meu ou da Aline, a minha esposa. E eu digo para vocês, eu anotei que vocês querem que nós façamos um quadro chamado Academia Teológica, e estamos gestando esse quadro, ele vai sair. Aguardo os comentários de vocês, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem esse vídeo, deem like, comentem. Grande abraço, fiquem todos com Deus Nosso Senhor.